Tiago capítulo 2, verso 14. De que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-te, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então eu queria, amados, levar-nos a pensar neste momento como é difícil trabalhar com esse tema. Principalmente quando o pastor está falando sobre esse tema, sobre servir, sobre ser servo, dá a impressão que o pastor está induzindo os irmãos a servirem o pastor. E muitos, às vezes, se escandalizam com esta pregação. E eu quero dizer aos irmãos e tranquilizar os irmãos que não cabe aqui esta linha de pensamento. Quando nós falamos de servir, eu também sou servo, eu sirvo aos irmãos. E os irmãos servem cada um ao outro na mesma proporção. Entendem? Então não se trata aqui jamais essa pregação de tentar provar para os irmãos que os irmãos têm que sempre me servir. Longe disso, tirem isso da mente, que inclusive as escrituras nem diz isso. O conhecimento das escrituras ele é muito importante, e eu vou dar um exemplo aqui meio drástico, mas os irmãos vão entender por que é importante a gente se aprofundar nas escrituras e conhecer a escritura corretamente. Imagine você uma situação que você necessite, Deus o livre, nos guarde, nunca acontecer isso, mas só para a linha de pensamento, que você necessita de uma cirurgia no seu cérebro. Todos nós sabemos que cirurgias no olho, no cérebro, são coisas complicadas, né? Você perdeu o olho, você for mexer no seu cérebro, você tem muita possibilidade de morrer. Então é uma cirurgia muito delicada. Então você vai, escolhe o médico, um cirurgião renomado para fazer a sua cirurgia, e você está assim, até com um certo temor de fazer, e chega na hora de cirurgia, está tudo preparado, o anestesista pronto para aplicar a anestesia, quando de repente o seu médico, o cirurgião, aquele que você está confiando, tem um mal súbito e passa mal. Ele é retirado da sala, e agora? O estagiário lá fala: não, pode deixar comigo, deixa que eu vou fazer a cirurgia. O que você faria na situação dessa? Você ia ficar tranquilo? Não ia ficar tranquilo, e muito provavelmente ia sair correndo, né? Não ia deixar nunca acontecer nada. Na verdade, é isso que as igrejas estão fazendo com as pessoas. Com este momento das pessoas estarem trabalhando em células, em crescimento acelerado da igreja, ela tem preparado superficialmente as pessoas que vão sair para pregar o evangelho. E com isso, pessoas que não entenderam o que é o evangelho e vivem uma vida dupla, e vivem uma vida que ele não entende bem. Ele acha que evangelho é quando ele está dentro da igreja, e fora da igreja ele pode ser o que ele sempre foi.
mesmo que a igreja diga ao contrário, mas ele não teve tempo para ser preparado, até porque aquele que o preparou não estava preparado nem para si mesmo. Então isso tem acontecido com esse momento do crescimento acelerado. Se acelerado, então é superficial, não tem como ser ao contrário. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja precisa estar ajustada e unida, ela precisa saber quem ela é, ter a sua identidade. Nós falamos na mensagem anterior, que Jesus sabia quem ele era, Paulo também sabia quem ele era e sabia qual era a sua missão. Eles tinham isso muito bem determinado na sua mente. E é necessário que cada um de nós tenhamos essa certeza. Qual que é a nossa missão? Eu vou estar aqui, vou estar me preparando, porque nós vamos sair com uma grande missão. Então, todo o corpo precisa ser ajustado e unido. Que está dizendo essa palavra. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Como faremos boas obras corretamente? Pela palavra de Deus. É por aqui, ó. Nós temos que debruçar diante dos textos e entendermos os textos. Porque senão, amados, se nós fizermos boas obras apenas por fazer, nós iremos errar muito. De 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ao verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos ler esse pedaço aí? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. É essa que é o sinal. Por isso que nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. Por isso é que eu faço esse trabalho da devocional todos os dias, incentivando os irmãos a estarem em contato com a palavra logo pela manhã, para que os irmãos possam ter este conhecimento, ser apto e preparado. Para a gente ser preparado, as boas obras têm início dentro de casa. Primeira coisa que nós temos que aprender. Então é assim, a esposa está lá, atarefada, e às vezes está lotada de louça tal, e ela vai, e ela olha para a pia, não, depois eu faço, e vê que não está dando tempo. Aí eu esperei ela sair, fui lá, lavei toda a louça, guardei, e ela chegou, ficou toda contente, Eu falei assim, pô, mas obrigado. Eu falei, não, já fiz minha boa obra de hoje, é só agradecer. A boa obra, ela começa em casa, com as nossas famílias. Então, uma simples louça lavada, conservar seu quarto arrumado, e se levantar de uma mesa posta sem mesmo tirar um copo do lugar, é um grande incentivo ao eu. Quando a gente levanta da mesa e você não tira nem o copo do lugar, foi lá, foi servida, a pessoa vai, prepara aquela mesa bonita e põe, se serve. E eu confesso aos irmãos que eu preciso melhorar nisso aí. Ontem mesmo no aniversário, eu vim embora, depois eu lembrei disso aqui, eu falei, rapaz, porque a gente está acostumado, você vai no aniversário, as pessoas fazem todo aquele desenfeite, põe aquilo lá, põe a mesa e serve salgadinho, serve não sei o que. O mínimo que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer antes de ir embora? Limpa aquela mesa, deixa aquela mesa como você chegou, coisa bonita, coisa de cristão. Isso que Deus está ensinando, isso é obra também, faz a diferença. Ninguém faz isso. Todo mundo chega na mesa, a mesa está bonita, maravilhosa. Quando sai, todo mundo tira uma foto da mesa, antes e depois, para você ter uma ideia como é que fica. Onde na verdade o antes e depois deveria ser pelo menos igual, se não melhor. A gente precisa pegar esse hábito, amado. E eu preciso pegar esse hábito. Não estou falando só para vocês, não. Tudo que eu faço aqui, eu já falei para vocês, nós aprendemos juntos. O meu grande problema está no quê? No meu eu. Porque, na verdade, nós temos o instinto de ser servido e não de servir. Não é assim? Nós temos esse instinto. E sabe quem é culpado? As nossas mães. Elas que são culpadas.
Porque, na verdade, é isso mesmo. Nós aprendemos de pequeno a ser servido. Então, a mãe da gente, claro, todas as mães fazem isso. Não é incomum isso. Serve o filho e tal. Mas ele não entende que quando ele é adulto, aquilo não vai continuar. Aí a coisa tem que inverter. Ele foi servido até aquele tempo, e aí ele começa a ser adulto, ele precisa aprender a servir. E onde é que ele vai aprender a servir? Na igreja. A escola não vai ensinar isso. Então é aqui, no estudo da palavra, aqui tirando todas essas arestas, que nós vamos estar passando isso e estudando essa palavra, que as boas obras, elas começam em casa. Ok, Gálatas 6,10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Percebe-se que Paulo, depois que ele escreveu, ele relatou que ele escreveu com letras grandes essa parte. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo do próprio punho. Ou seja, qual a importância que tem isso? É Paulo escrevendo e tendo esta importância. Nós conhecemos uma senhora, e ela era muito envolvida no ministério, né? Então ela se dedicava, ela fazia visitações, ela visitava as irmãs, e passava o dia inteiro, ela muito requisitada, uma mulher de Deus. Só que um dia ela nos convidou para ir na casa dela, e nós saímos de lá abismados de ver a sujeira que tinha na casa dela. Ela não limpava a casa dela. Então o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo boas obras para as pessoas, e a casa dela abandonada, né? Uma bagunça, uma sujeira terrível. E aí a gente tirou isso de lição, falou assim: olha, nosso ministério, nós precisamos cuidar disso, porque quando começa a aumentar as pessoas, a gente começa e cuida de um, e cuida de outro, e visita um, visita outro, e vai num velório, e vai não sei aonde, e a casa vai ficando, né? Então, o equilíbrio é importante. Aí entra as prioridades. Quais são as prioridades? Lembra como são? Primeiro, Deus sobre todas as coisas. Agora, é importante você perceber que Deus e ministérios são diferentes. Deus como o Senhor da minha vida, como tudo da minha vida, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, é o cônjuge. Em segundo lugar é o cônjuge, mais importante. Depois de Deus é o cônjuge. Terceiro lugar, os filhos. Terceiro lugar. Então entra lá aquela situação onde às vezes muitas mulheres perdem seus maridos. Por quê? Quando chega o baby, toda a atenção para o baby, e o marido, você se vira, você vai se virando lá, esquenta lá comigo que você quer, agora aqui a atenção toda para o baby. Aí o baby cresce, o baby casa, o baby vai embora, aí quando ela vira para o marido, cadê o marido? Foi embora também, por quê? Então, terceira prioridade é os filhos, antes o cônjuge. Quarta prioridade, o trabalho. Mas espera aí. Por que o trabalho é quarta prioridade? Porque se você não tiver Deus em primeiro lugar, se o seu cônjuge se você com o seu cônjuge está em clima de guerra, os seus filhos com o maior problema da vida, como é que você vai conseguir trabalhar? O patrão vai te mandar embora, porque a cabeça tua não consegue conciliar os problemas para trás que estão, e você trabalha mal, trabalha insatisfeito, trabalha nervoso, e você não consegue parar em emprego nenhum. Percebe-se? Porque as coisas precisam ser prioritariamente estar em ordem para que você possa seguir bem. Ok, os filhos em submissão, aí você trabalha tranquilo, cabeça fresca. Percebe-se? Então a casa precisa estar arrumada, os filhos precisam estar tudo ok, todas as coisas precisam estar no seu devido lugar, para depois você pegar o seu ministério e começar a fazer. As obras começam dentro de casa, mas para elas exteriorizar e passar a ser externa, todas estas coisas precisam estar bem. Então também não é certo ficar lustrando a nossa casa e não fazer nada pelos outros. Fica só ali na casa, só fechado, só cuidando das coisas materiais, também não é certo. Então existe um equilíbrio. Então todo extremo é condenável. Tanto o extremo de largar casa, e largar filhos, e largar tudo, e ir para o ministério,
como também cuidar muito da casa e não ir para o ministério. Não sei se vocês irmãos estão entendendo essa situação, mas é desse jeito que as coisas precisam melhorar. Ok, amados? Vamos agora para Colossenses capítulo 1, verso 10. Diz assim: é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Tenho que viver aquilo que eu prego e no que acredito. Não se engane a si mesmo. Em todo tempo nós podemos melhorar. Efésios capítulo 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Os pais têm ensinado errado as boas obras a seus filhos, porque não ensinam eles a servirem, ensinam eles sempre a ter servido. Então, por exemplo, nós da turma da velha guarda, os nossos pais já nos ensinavam muitas coisas. Então, levantava de manhã, arruma a tua cama, não era assim? Chegava da escola, guarda teu material, tira tua roupa, guarda, põe no cabide, guarda o sapato no lugar, não era assim? É assim que é o correto. Porque ensinar que ele tem que fazer. O que ocorre hoje é que é assim: o quarto dele é problema dele. Aí imagina, né? Imagina se faz alguma coisa dessa. Então a frase mais sórdida que existe e que nos faz uma nação corrupta é aquela assim: o que eu ganho com isso? Quando os pais negociam com seus filhos: filho, vai lá e faz tal negócio para mim. E aí, se um dia ele for e falar: filho, por que você fez aquilo lá? Eu vou te dar isso aqui. O que acontece? Ele aprendeu a corrupção. A próxima vez que você for mandar ele fazer alguma coisa: filho, faz aquilo lá para mim. Mas e aí? O que eu vou ganhar? É diferente, na mesma situação, você: filho, vai lá fazer alguma coisa. Ele fez, tal, obrigado, filho, Deus abençoe, tal. Aí passa umas horas, passa algum período depois, fala: filho, aproveitando aqui, tô aqui para você. Mas não deixa ele ligar uma coisa na outra, que você está pagando o serviço dele, a não ser que você combine um serviço mesmo, um serviço profissional, uma outra coisa diferente, mais específica. Tá vendo aquelas caixas entulhadas lá, tal, eu ia pagar uma pessoa para fazer. Você quer fazer, eu pago para você, mas é um serviço. Mas não simples coisas mais simples, né? Então não podemos querer elogios das obras que fizermos, porque senão o texto, o que está dizendo o texto lá, no verso 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Porque não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós não podemos nos gloriar nas obras que nós fazemos, naquilo que eu faço. A famosa frase: ninguém reconheceu o que eu fiz. Muitas pessoas já saíram da igreja por causa disso aí, não é? Ela fala assim: poxa vida, eu sempre faço isso aqui, mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém nunca falou nada. Só que o que a gente não pode fazer é fazer a obra buscando o reconhecimento. Então o Senhor Jesus condenou os hipócritas que oravam nas esquinas, buscando o quê? Ser visto como espirituais. Por que eles oravam nas esquinas? Jesus falou assim: quando você quer orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Eu tenho lá minhas dúvidas com respeito ao monte também. Se muitos que vão ao monte não vão para ficar dizendo depois assim: fui lá no monte orar, rapaz, lá desceu fogo lá. O quê? Ficar se promovendo. Então nós temos que tomar esse cuidado. O Senhor Jesus condena os hipócritas. Então Paulo afirmou que buscava agradar a Deus e não aos homens. O intuito dele era agradar a Deus e não ficar mostrando as coisas para o homem. O outro texto que eu quero comentar é 1 Timóteo 6,17. Aí ele diz, é um recado que ele está mandando aos ricos, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras. Olha o detalhe, hein? Que nós devemos nos enriquecer sim, mas em boas obras. Reparta de boa mente e sejam comunicáveis, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Olha a ligação. Para que possam se apoderar da vida eterna. Lembra? As obras sem a fé é morta. A fé sem as obras também. Então, para que nós possamos ganhar a vida eterna, nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que ter a fé em Cristo, nós temos que estar confiantes em Cristo, mas também nós temos que fazer as boas obras, desde as mais simples, amados. Aqui nem que eu falei, desde de um aniversário, uma casa que a gente vai visitar, a gente tem que treinar isso. Isso não vai ser fácil, amados, para a gente vai ter que derrubar um paradigma que nós temos dentro de nós, porque que nem eu falei, nós somos treinados desde o começo a ser servido, e hoje a palavra de Deus está nos levando lá no canto e mostrando para nós, falando assim, ó, você foi feito para servir e não para ser servido. Aquilo que nós seremos servidos será a consequência do nosso servir. Deus nos criou para uma missão específica. Aquilo que é a nossa responsabilidade, Deus não vai ficar fazendo com que nós sejamos aplaudidos ou reconhecendo. É mais ou menos assim. Você tem uma cafeteira que faz café todas as manhãs para você. Você comprou aquela cafeteira para ela fazer café todas as manhãs. Então, a cada café que ela faz, muito bom, cafeteira, mas que café maravilhoso que você fez. Continue assim, sempre assim, fazendo esse café maravilhoso. Aí no outro dia você levanta de novo, faz aquele café, muito bom, cafeteira. Você não faz isso. Por quê? A função dela é fazer café e pronto. Assim, cada um de nós temos a nossa função. E o Senhor não vai ficar, pô, Senhor, eu fiz, o Senhor nem falou nada, o Senhor nem me recompensou. Porque nós temos isso, e esse é o nosso paradigma que nós precisamos prestar muita atenção. E o texto aqui também fala sobre enriquecer em boas obras. Nós devemos não tentar enriquecer, porque a palavra de Deus diz que quando a gente ganha um pouquinho a mais, quando está sobrando, é porque você já tem que virar para Deus, Deus, para quem que é esse que está sobrando? Porque não vai ser para mim. Se eu tiver essa consciência, Deus sempre vai fazer sobrar, porque Ele sabe que o caminho é certo. Não sei se os irmãos sabem, mas existem pessoas muito abençoadas financeiramente por Deus, que eles têm essa função. Uma vez nós encontramos com um irmão, que ele foi até a nossa igreja. Ele chegou lá com um carro muito chique, né? Um carro, pelo jeito, ele é muito bem de vida. E ele chegou assim, esperou o culto começar, sentou no último banco, sentou e olhou, e o pastor pregou, e lá no meio da pregação estava muito calor e tinha pouco ventilador. Aquele irmão que a gente nunca tinha visto na vida. Terminou o culto e ele disse assim, pastor, quantos ventiladores você vai precisar? Acho que uns 5. Mas pastor, ele não, se for um ali não é melhor também? 6. Mas aqui também precisa de um outro, né, pastor? Ficaria 7, né? Aí o cara foi lá, tirou, ó, vai lá e compra 7 ventiladores, coloca na tua igreja, Deus abençoe. Mas quem é você? Ele falou assim, a minha missão que Deus me deu foi essa, sair nas igrejas, olhando as necessidades e abençoar as igrejas. Então, amados, o que é? Ele entendeu a missão dele. Ele entendeu que Deus dava a mais para ele e ele tinha que sair abençoando a obra de Deus. É uma maneira de fazer boas obras. Ele saía descobrindo a necessidade dos lugares e das pessoas para que ele pudesse ajudar, para que ele pudesse colaborar. Então, existem essas pessoas que já entenderam isso, entendeu aquele versículo que nós lemos agora há pouco. Nós vamos passar agora para Marcos capítulo 10, verso 43. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentro de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os judeus esperavam o Redentor, que ele viesse num trono e que todos o servissem e que todos inclinassem diante dele para o servir, e seria um grande homem.
Mas quando o Senhor chegou e disse assim, não, eu vim para servir, aí confundiu a mente deles e de repente confunde até as nossas mentes. Então é interessante como que Jesus deixou o exemplo que como cristãos nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós não podemos ser apáticos a isso. Por quê? Porque senão nós não seremos cristãos. Por isso que as igrejas estão com muitos problemas nessa área. Porque esse tema não tem sido explorado, não tem sido aprofundado na palavra de Deus, diante das igrejas, e as pessoas não entendem o evangelho. Elas têm um evangelho superficial. Aí tem um irmão lá, passando necessidade, e ele diz assim que, vai irmão, vamos orar por você, para que Deus te dê um emprego, para que Deus te dê isso, para que Deus te dê saúde para você trabalhar, e amém, amém, vamos orar e deixa ele lá. De que vale a nossa religião diante disso? Então a nossa missão é servir os filhos aos pais, os pais devem servir seus filhos, o irmão deve servir os seus irmãos, servir ao seu próximo como a ti mesmo. Como que é isso? É aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse, é aquilo que eu tenho que fazer para os outros. Se um dia eu estivesse em tal situação, o que eu gostaria que a pessoa me fizesse? Eu gostaria que a pessoa me fizesse isso. Então faça isso para ele. Servir a comunidade para evangelizar. É por isso que lá na igreja de Atos, alguns irmãos ficaram tão entusiasmados com esta palavra que eles começaram a vender os bens que eles tinham. Divide com o pessoal, hein? Tem muita gente precisando, e eu estou lá com o terreno parado, lá não preciso daquilo. Ele entendia isso no coração. Ele não ia lá entregar para a pessoa, ele entregava para os apóstolos, e os apóstolos iam distribuindo de acordo com a necessidade de cada um. Foi aí que deu a história de Ananias e Safira, que eles tentaram se mostrar, eles viram as pessoas fazendo isso de coração, e eles falaram assim, vamos ficar por baixo. Ele não conseguiu entregar. Quando ele pegou aquele monte de dinheiro, ele falou, mas isso é muito dinheiro, eu não vou entregar tudo lá. E aí tem toda a história que nós já sabemos. Então foi essa época aí que as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo. Então é importante que nós hoje entendamos o que pode acontecer nesse momento. O último texto que nós vamos ler está em Tito, capítulo 2, verso 13 a 15. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É esse o povo que Jesus escolheu para morar com Ele lá no céu. Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amados, sem boas obras não vamos morar com Jesus. Esse texto está falando. Não é? Nós estamos nas igrejas enganados. O verso 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreza. Nem todos que praticam boas obras são salvos, mas todos os salvos praticam boas obras. Entende, irmãos? Eu quero que a nossa missão, as pessoas que passarem por aqui, estejam entendendo exatamente o que é ser cristão. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, que é um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quanto tempo que eu estava dentro da igreja e ninguém me fala esse negócio aqui. E a gente fica dentro da igreja envolvido com as atividades. Ativismo. A igreja é atividade. É louvor, adoração, é som, é congresso, é pizza. Tem um monte de coisa que se inventa. E a essência da palavra a gente acaba passando. É por isso que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, porque dentro do templo feito por mãos humanas não tem a real palavra, que é essa daqui. Estão decorando o templo de ar-condicionado. Nada contra o ar-condicionado, eu também gostaria muito de ar-condicionado, porque agora está gostoso. Nosso ar-condicionado do céu está ligado, está tudo certo. Mas eu estou dizendo assim, mas não pode ser prioridade, não pode estar sobrando e regulando para fazer as boas obras. Então, se não tivermos esta característica,
não somos servos de Deus. Jesus veio nos servir e nós servimos o nosso próximo mais próximo. Nós devemos servir o nosso próximo mais próximo. Amém? Diante disso, amados, eu queria cantar uma última música, queria deixar você à vontade, se você tem seu dízimo, sua oferta para entregar. Eu estou recebendo os dízimos de São Paulo. Pessoal que veio aqui, né, uma época, viu o nosso trabalho, amou o nosso trabalho, e eles decidiram por conta deles. Eu nunca pedi nada, e nem vou pedir. Mas eles decidiram por conta deles, Deus colocou no coração deles que eles iam dar metade do dízimo deles, que eles dão na igreja dele, que a igreja deles é rica, tem tudo. Falou, não, eu vou dar metade do meu dízimo lá, e a outra metade vou mandar para essa obra aqui. Eu quero abençoar os irmãos. E eu recebi, essa semana está aqui, e eu gostaria que os irmãos ajuntassem os seus dízimos aqui. Nós vamos cantar uma música. Eu quero estar orando por estes dízimos.